Bom dia a todos e a todas. O meu nome é Francisca Araújo, mais conhecida por Kika. Tenho 24 anos e sou daqui de Lisboa. Sou psicóloga clínica, mas hoje não vos venho falar sobre saúde mental nem nada do género. Venho-vos falar enquanto jovem, enquanto uma em 3 milhões de nós. Estive muito tempo bloqueada na preparação deste momento, não por não ter nada para vos dizer, até porque quem me conhece sabe que sou bastante faladora e gosto muito de falar, mas por achar que não tinha coisas bonitas para partilhar, ou por achar que se calhar não vos ia conseguir inspirar. Houve uma pessoa que me ajudou na preparação deste momento e que me disse: não vais dar respostas, vais fazer as tuas perguntas. Essa mesma pessoa, na última edição de 3 milhões de nós, disse-nos a todos que muitas das vezes não se trata de obtermos respostas. Trata-se sim de fazermos as perguntas certas no tempo certo. Acredito mesmo que grandes coisas podem nascer de grandes inquietações. E dou-vos um exemplo muito concreto. Não sei se já alguma vez pararam para pensar em como é que surgiu o avião, aquilo que nós vemos todos os dias. Eu não fui investigar, mas a verdade é que, muito provavelmente, o avião surge a partir do momento em que um homem qualquer se inquieta bastante com o voo dos pássaros, ao ponto de criar em si mesmo a necessidade de voar e este desejo de voar. Uma grande coisa que nasce de uma grande inquietação. Aquilo que eu venho fazer hoje, então, é partilhar as minhas inquietações, partilhar as minhas perguntas. Não vos vou dar grandes respostas, mas se as minhas inquietações vos ajudarem, já fico muito feliz. Comecei esta apresentação por dizer quem sou, por me apresentar, não é? De uma forma muito breve. Mas há poucas coisas melhores do que uma entrevista de trabalho para irmos exercitando isto, de nos apresentarmos e de também irmos percebendo como é que nos queremos definir e também conhecermos um bocadinho melhor. Eu entrei para o mercado de trabalho há cerca de 1 ano e por isso não tive muitas entrevistas de trabalho. Mas no outro dia, enquanto trabalhava na desorganização da minha secretária, porque quem me conhece também sabe que eu sou muito desarrumada, encontrei uma cábula para uma entrevista de emprego. Nessa cábula dizia isto mesmo: quem sou eu? E com uma linha que dividia assim a folha ao meio, eu colocava de um lado coisas boas e do outro lado coisas más, sobre mim. E eu sei que isto parece muito tonto, mas, na altura, eu achava que me iam fazer aquela pergunta típica de 3 coisas boas e 3 coisas más sobre ti. Não vou partilhar o que é que eu pus em cada uma destas listas, até porque não tive de o fazer nesse dia. Nesse dia, a única pergunta que me colocaram foi: então, quem é Francisca? E eu fiquei nervosinha, porque lá está, era uma pergunta que me fugia àquilo que eu tinha planeado, aquelas 3 coisas boas e 3 coisas más sobre mim. Nesse dia, percebi também que seria muito pouco reduzir-me a isto. Muito pouco reduzir-me às coisas que eu gosto em mim e às coisas que eu não gosto. Acabei então por falar, em resposta àquela pergunta, sobre as minhas experiências, sobre aquilo que me dá gozo na vida, a forma como eu vivo o meu tempo. Falei sobre os meus projetos, as coisas que me apaixonam e percebi que tudo isso diz muito mais sobre mim do que estas coisas boas e coisas más. Muito mais sobre mim do que sou amiga dos meus amigos, simpática, preguiçosa, teimosa ou desarrumada. E por isso, se eu hoje te perguntasse a mesma pergunta que me fizeram naquele dia, o que é que me respondias? Se eu te perguntasse: então, quem és tu? Quem és tu, Sofia? Quem és tu, Margarida? Quem és tu, João?
que é que me respondias? Como é que te definias? Esta era a pergunta que me vinha naquele dia. Como é que eu me quero definir? Falavas-me daquilo que os outros dizem que tu és? Daquilo que tu mostras ser? Daquilo que pões nas redes sociais? Definias-te por uma lista de atributos, de qualidades e defeitos? Ou falavas-me da tua vida? Da forma como a vives? Daquilo que te dá sentido? Das bases da tua identidade? Falavas-me das tuas referências? Das pessoas que te marcam? Das pessoas que escolhes seguir todos os dias? Dos influencers desta vida, reais ou virtuais? Falavas-me das pessoas que te tocaram? Do teu pai ou da tua mãe? Falavas-me daquilo com que te comprometes todos os dias? Da tua escola, do teu trabalho, da tua rotina? Dos teus projetos que te apaixonam? Falavas-me da forma como vives o teu tempo? De como escolhes viver o teu tempo? É que o tempo é o nosso bem mais precioso. Então, o que é que fazes com ele? Quando eu era mais nova, era muitas vezes a minha avó que me ia buscar à escola. A minha avó é esta senhora linda, maravilhosa, que está aí também. E nesses passeios de carro, eu não tinha esta idade, era um bocadinho mais velha. Muitas vezes, quando tinha um teste, a minha avó nunca me perguntava como é que correu. Perguntava sempre, então, gostaste? E eu ficava com um ar meio tonto, porque primeiro, quem é que pode gostar de um teste? E depois, a minha resposta era sempre a mesma. Eu dizia, se gostei, não sei. Se correu bem, mais ou menos. E dizia, mais ou menos, para não me comprometer caso a coisa corresse mal. Noutros passeios de carro, quando chegava a altura de contar à minha avó a nota que eu tinha tido, e a minha avó me perguntava, então quanto é que tiveste a matemática? Eu, independentemente daquilo que eu dissesse, independentemente do valor, fosse um 15, um 18, que não era, independentemente disso, a resposta da minha avó era sempre a mesma. E a minha avó dizia-me, filha, tu és muito mais do que aquilo que tu pensas. Dizia-o com o seu sotaque maravilhoso espanhol, que eu não vou repetir. Mas esta frase marca-me. E eu acho mesmo que aquilo que a minha avó me queria dizer nesses dias, e que ainda hoje me diz, é que eu sou muito mais do que uma lista de atributos. Que eu sou muito mais do que aquilo que eu própria vejo em mim. Eu sou muito mais do que os meus sucessos e insucessos. E isto era o que eu também gostava de partilhar convosco hoje. É o nosso tempo, não só de nos deixarmos inquietar, como dizia no início, mas é também o nosso tempo de olharmos para nós de uma maneira diferente, de uma forma mais íntegra, mais real. Irmos para lá daquilo que já vemos. Nos últimos tempos, tem-me ajudado também a olhar para mim desta maneira, pelo que eu sou e por quem sou. E tenho percebido também, com algumas pessoas que vou falando, que eu sou luz e sombra. Luz, não no sentido do que é perfeito em mim, até porque, meus amigos, a perfeição não existe. Luz também não no sentido daquilo que brilha mais em mim, ou daquilo que eu gosto mais em mim. Luz no sentido que eu consigo ver com clareza. Sombra também não no sentido do que é imperfeito, porque, mais uma vez, a perfeição não existe. Sombra
Também não no sentido daquilo que eu não gosto em mim. Sombra é aquela parte em mim que eu ainda não conheço. É a parte em mim que eu ainda não reconheço que tem de crescer. É também aquela parte que é fragilidade, vulnerabilidade. Quando preparava este momento, encontrei nas notas do meu telemóvel, aquela coisa quando preparamos estes momentos, normalmente vamos ver se encontramos assim frases para trazer para aqui. E eu encontrei uma frase de uma psicóloga que nos diz: é na vulnerabilidade que nos vemos verdadeiramente, que nos sentimos enquanto humanos. Por detrás de todos os títulos, capas e máscaras, somos pessoas por inteiro. Isto é fortíssimo, porque quantas vezes é que eu não evito isto? Quantas vezes é que eu não evito a vulnerabilidade? O sentir-me pequenina? E tenho percebido também, ao longo dos últimos tempos, que é nestes momentos em que a vulnerabilidade surge, que surge também a verdadeira Kika, com a sua luz e com a sua sombra. Luz, quando consegue, se calhar, reaproximar-se das pessoas que ama de maneira diferente. Luz também, quando consigo reconhecer os meus próprios limites. Sombra, quando surge a minha parte mais agressiva ou quando não sei muito bem como reagir e bloqueio. A verdadeira Kika, por inteiro. Há uns anos, quando estava aí sentada, houve uma oradora que nos disse isto: só quem se conhece a si mesmo pode ter um impacto no mundo. Então não estará no tempo de olharmos para nós de maneira diferente? E depois, a questão é: em que mundo é que eu quero ter um impacto? Porque também há isso para pensar. É no mundo que eu imagino? É no mundo que eu idealizo? É no mundo virtual? Ou é no mundo real que eu piso? O mundo real que eu, Kika, piso é, do meu ponto de vista, um mundo ferido. Um mundo em que, hoje em dia, na atualidade que vivemos, eu diria que é desafiante ser jovem. É desafiante porque vivemos numa conjuntura de guerras, crises políticas, crises económicas, sociais. Quantos de nós é que já não se imaginam a trabalhar aqui em Portugal? Quantos de nós é que não têm um amigo ou um familiar que teve de ir trabalhar para fora porque só fora é que encontrava as condições de vida que procurava? Eu tenho. E tudo isto para dizer que, ao mesmo tempo, há um paradoxo. A imigração nunca foi tão alta. Temos jovens chegados de todo o lado do mundo a escolher em Portugal e a procurar em Portugal aquilo que muitos de nós procuramos lá fora: melhores condições de vida. A diferença, isto já é a minha opinião, é que nós somos uns privilegiados, porque aqui, pelo menos, temos segurança e paz. Muitos deles, se calhar, não têm. E a verdade é que eu, muitas vezes, escolho nem querer saber, nem ver. É mais fácil. É mais fácil fechar os olhos. Mas não será necessário levar o mundo às costas para que algo mude? É uma pergunta. Não sei. Vivemos também um tempo em que há o perigo de nos justificarmos com
a ignorância ou com a ingenuidade. E a Laura trazia-nos dados que a mim me deixaram assoberbada. Eu acho que tive o tempo todo a fazer... Porque, para lá dos dados, estão 1001 realidades que ainda precisam de ser cuidadas, que precisam, se calhar, de alguma mudança. Então, não estará também na altura de pararmos de viver bem com o mal, mas de escolhermos combater o mal com o bem? Isso começa por nos informarmos, por destaparmos os nossos olhos e abrirmos bem os nossos ouvidos. Não poderemos nós fazer diferente. Tenho pensado também que muito daquilo que vivemos hoje em dia surge de uma batalha de egos, de sensibilidades, de diferenças. E eu sinto mesmo que um bom primeiro passo para que o mundo se tornasse num lugar melhor era se todos fôssemos mais bondosos e verdadeiros connosco próprios. E digo não no sentido de passarmos paninhos quentes em nós mesmos. Eu, Kika, ser verdadeira e bondosa comigo mesma implica reconhecer as minhas capacidades, as minhas competências, as minhas aptidões e os meus talentos e pô-los a render. E também, e esta parte mais difícil, reconhecer aquilo em que ainda tenho que trabalhar, aquilo que há em mim para crescer. E também, se calhar, escolher fazer diferente. Isso sim é ser verdadeira e bondosa comigo mesma. Agora, isto se calhar é o que vocês estão a pensar, não chega, não é? Então, o que mais é que podemos fazer para que o mundo se torne um lugar melhor? Eu às vezes tenho dificuldade em pensar qual é que é o meu papel neste mundo. Como é que eu posso deixar uma marca? Sou só uma gota d'água no meio do oceano. Sou pequenina, não sou em estatura, com o meu 1,65 m, mas sou pequenina. Sou uma jovem de 24 anos em Portugal. O que é que eu vou fazer? A verdade é que hoje estamos aqui cerca de 1000 pessoas. 1000 gotas de água. Uma gota sozinha, se calhar, faz pouco. Uma gota sozinha, se calhar, não mata a sede em ninguém. Mas 1000 gotas de água podem matar a sede a alguém. Então, se calhar, aquilo que temos de fazer é trabalhar juntos. E se matarmos a sede a uma pessoa depois do dia de hoje, então o dia de hoje já valeu a pena. Acredito mesmo que nesta sala estão os atuais e os futuros médicos, advogados, eletricistas, mecânicos, auxiliares, enfermeiros, psicólogos, consultores e políticos deste país. Como assim ainda nos questionamos se não podemos ter um impacto neste mundo? Podemos sim, se escolhermos todos os dias viver uma vida com sentido. Se escolhermos relacionar-nos profundamente uns com os outros. Se escolhermos comprometer-nos. Tudo isto é o nosso papel neste mundo. Por isso, queridos jovens, queridos amigos, queridos jovens ou com juventude acumulada, é o nosso tempo. De que é que estamos à espera? É o teu tempo. Ops, isto tinha outro slide. É o teu tempo. É isto. Obrigada.